falar com Deus, fique de pé, feche os olhos, vamos entrar na presença de Deus. Tu és tremendo, E apesar dessa glória que tens, tu te importa, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. tu és tremendo. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importa, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. tu és tremendo. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tu tens, te importa, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. tu és tremendo. Tu és tremendo. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai e nosso Rei, aqui estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. E o nosso objetivo, Senhor, é te buscar, é te glorificar, é te exaltar, é expressar a nossa fé, a nossa gratidão, o nosso louvor, o reconhecimento que temos no coração para com o Senhor. Queremos, antes de tudo, agradecê-lo por estarmos aqui, agradecê-lo por saber que o Senhor é Deus, por saber que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, por saber que o Senhor não muda, não se esquece do que prometeu, não se esquece das suas promessas, por saber que o Senhor é fiel, justo, por saber que podemos confiar na Tua palavra e não seremos confundidos. Aqui estamos para glorificá-lo. Assim como o salmista confessou dizendo que um dia vale mais no teu átrio do que 1000 fora dele. Aqueles que de fato estão voltados para ti, reconhecem no coração a importância da tua presença, Senhor. Reconhecem que o Senhor é Deus, e esses certamente se empenham para glorificá-lo, para expressar a fé, para honrá-lo como está determinado na tua palavra.
Queremos agradecê-lo por saber que o Senhor é soberano, e sendo assim não há circunstâncias neste mundo que o impeça de cumprir a sua palavra, de cumprir as suas promessas. Queremos, Senhor, exaltá-lo, glorificá-lo, honrá-lo, expressar a nossa fé nesta manhã. Queremos ouvir a tua voz, queremos receber a tua direção, a tua instrução, a tua orientação. Queremos buscar e receber a tua presença. Por isso eu peço em nome de Jesus, venha abençoar esta reunião, Senhor. Venha ao encontro daqueles que estão no coração compromissados contigo, aqueles que no coração estão voltados para ti, aqueles que no coração estão dispostos a glorificá-lo através das suas vidas. Que o Espírito Santo venha dirigir esta reunião, que o Espírito Santo venha abençoar. Está escrito, está determinado na tua palavra: aos que me honram eu honrarei, os que me desprezam serão desmerecidos. Nós então pedimos para que o Senhor venha cumprir a sua palavra, honrando aqueles que te honram, deixando-se encontrar por aqueles que de coração estão decididos a te buscar. Que a tua força, a tua presença venha ao encontro deste povo, daqueles que vieram te buscar nesta manhã. Que o Espírito Santo venha conduzir, dirigir a reunião, para que aqueles que especialmente têm um coração voltado para ti, decidido a te buscar, que tem procurado te honrar, sejam grandemente abençoados, sejam honrados por ti. Faça, Senhor, em nome de Jesus, resplandecer a luz do teu rosto sobre nós, sobre este lugar. Dissipa, Senhor, as trevas, e que o Espírito Santo, que é aquele que tem o poder para convencer a respeito da tua vontade, venha trabalhar, operar, agir, abençoar. Que o Espírito Santo venha cumprir a parte dele. Senhor Jesus prometeu dizendo que quando o Espírito Santo viesse, ele guiaria a sua igreja e seus seguidores a toda a verdade. Ele nos faria lembrar de tudo que o Senhor nos disse. O Espírito Santo iria consolar, guiar,
Que, Senhor, aconteça que está prometido, que a tua presença venha abençoar os que de todo o coração vieram te buscar, para a glória, honra e louvor do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei o mais doce amor, o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha de estar. Tua presença. Santo Espírito, cante. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara com a esperança viva. Tua presença. Eu provei. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. És bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Feche os olhos, faça a sua oração a Deus. Peça ao Espírito Santo para lhe abençoar, para lhe dar condições, para que você seja abençoado, para que você tenha experiência com Deus. É claro que nós temos que nos aproximar com fé, com sinceridade de todo o coração. E isso está escrito na Bíblia. Para que Deus se deixe achar por nós, é preciso fazermos a nossa parte.
Nós temos que fazer uma parte que Ele não fará. Por isso está escrito que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, se torna recompensador. Por isso está escrito que é preciso buscar de todo o coração. Por isso está escrito que Ele se aproxima de quem o invoca com sinceridade. Espírito Santo, abençoe esta reunião. Venha dirigir, conduzir, abençoar. Nós te pedimos e agradecemos. Se creio, digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de 2 Reis, capítulo 3. Quero ter amor para entender que as flores nunca vão nascer. Sei que existam a semente para oferecer sua própria vida em troca por amor. Quero ter um amor para ver além do que os meus olhos possam ver, que a resposta sempre chega no amanhecer, e a noite nos prepara para receber Teu amor. Teu amor, Jesus, que a nenhum outro amor eu posso comparar, é que faz a minha alma te glorificar, quando já não tenho forças para caminhar. Esse amor sem fim vai comigo a qualquer lugar que eu possa estar, me guardando, me livrando, me fazendo amar. Eu não vivo, Jesus, sem teu amor. Olha, você deveria, todos deveriam lembrar-se dessa passagem aqui e nunca esquecer dela. Olhe para mim, por favor. Inclusive, isso já começa com pastor. Aliás, eu fiz a reunião com os pastores e esposas. Na sexta-feira a gente tem uma reunião, falar das coisas de Deus. Eu preguei isso aqui sexta-feira na reunião de pastores. E você tem determinadas orientações na Bíblia que nós nunca deveríamos esquecer delas. E nunca deixaríamos e nunca devemos deixar de viver aquilo. Porque aquilo pode definir e muito o nosso futuro em relação ao que Deus vai fazer na nossa vida. Havia uma guerra entre a Síria, depois a gente lê, e Israel. E aquele país, aquele povo, estava constantemente oprimindo o povo de Israel. Eliseu estava doente, já próximo de morrer, já estava chegando os dias dele. E diz a Bíblia assim, vamos ler versículo 14. 2 Reis 13, 14. 2 Reis
capítulo 13, versículo 14. Estando Eliseu padecendo de enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas, disse ao rei de Israel: reteza o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o oriente, e ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou contra ele e disse: 5 vezes ou 6 a deverias ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir, porém só 3 vezes ferirás os sírios. Tá certo? Olhe para mim, por favor. Você precisa trazer isso para a sua vida em todos os sentidos. Então Eliseu, profeta, olhe para mim, estava já nos seus dias de morrer, estava doente. Aí o rei foi visitá-lo, o rei de Israel foi visitá-lo, foi lá na casa dele visitá-lo. Chegou lá, chorou, se entristeceu porque viu que o profeta estava próximo de morrer. E Eliseu o que fez? Disse para ele: pega um arco e reteza, e abre a janela e se direciona para o lado do oriente, porque era a região onde os sírios normalmente agiam para afetar Israel. E ele disse: agora lança essa flecha. Mas antes disso, o homem de Deus pôs as mãos sobre a mão do rei e sobre o arco. Aquela atitude representava um prenúncio daquilo que Deus iria fazer no futuro em relação a Israel na sua guerra contra os sírios. O que o rei fez? Ele, sem nenhum zelo, os sinônimos melhores para zelo: cuidado, empenho extremo ou importância. Então, quando você ouvir falar sobre zelo, zelo quer dizer cuidado, é um empenho extremo ou a atitude de dar importância a determinada coisa. O que fez o rei? Sem nenhum zelo, sem dar importância àquela situação, sem dar importância ao que o homem de Deus orientou, sem dar importância ao que representava vencer os sírios, ele lançou a flecha apenas 3 vezes. Eliseu estava doente, muito mal, já nos seus últimos dias. Mesmo assim, Eliseu ficou indignado com o rei, mas ele ficou indignado, ele ficou indignado com o rei e disse para ele: você devia ter lançado 5 ou 6 vezes, mas agora apenas por 3 vezes você vai vencer os sírios. Quer dizer, você não terá da parte de Deus a manifestação do poder dele para que você vença definitivamente os sírios. Isso ficou na Bíblia, está na Bíblia. Então, a
Pessoa incrédula, a pessoa que não tem Jesus, não tem uma vida com Deus. Ela tem que ter zelo pelo seu casamento, ela tem que ter zelo pelos seus filhos, ela tem que ter zelo pelo seu trabalho, ela tem que ter zelo pelas coisas na vida. O que é zelo? Cuidado. Zelo significa um empenho extremo por uma coisa. Quando nós conhecemos a Deus, quando a pessoa conhece a palavra de Deus, conhece o Deus verdadeiro, o que ela precisa entender? Que a falta de zelo, a falta de cuidado, a falta de empenho extremo pelas coisas, limita o poder de Deus. Limita, aprenda e nunca esqueça disso. Por que Eliseu ficou tão indignado, mesmo estando doente nos últimos dias? Ele ficou furioso, porque ele viu que não houve da parte daquele rei um zelo, um empenho extremo. Ele deveria abrir a janela e lançar 5 ou 6 flechas, a quantidade que tivesse, porque o seu zelo, o seu empenho com aquela situação, com aquela atitude, com a orientação do homem de Deus, faria com que Deus se manifestasse grandemente. Eles iriam vencer os sírios definitivamente e nunca mais eles iam se levantar. Mas não foi isso que ele fez. Então o incrédulo que não tem zelo na vida, ele vai colher um montão de frutos. Você tem uma empresa, você contrata o funcionário, você tem um negócio, você tem uma empresa, você tem uma loja, você tem um negócio, você contrata alguém para trabalhar com você, para você. Aí você fala para o funcionário: você tem que estar aqui às 8 horas da manhã, começar o trabalho às 8. Meio-dia você sai para o almoço, volta 1, e depois você sai 5 horas. Aquele funcionário chega um dia 8h15, na outra semana ele chega 8h20, aí você vai até ele, alguma coisa, está doente, aconteceu alguma coisa grave, ele vem te dar uma desculpa hoje, ele vem te dar uma desculpa amanhã, ele vem te dar uma desculpa depois. Ele tem que atender um funcionário que chegou, um cliente que chegou, aí ele, em vez de levantar para ir atender o cliente, ele fica lá murriando, sentado lá. O que você tem que fazer com esse funcionário? O que você tem que fazer com esse funcionário? Hein? Se manda ele embora. Você tem que demiti-lo. Você não tem nada contra ele, mas você tem que demiti-lo. Você tem que falar: Deus abençoe, siga o seu caminho. Ele não tem zelo pelo emprego dele, ele não tem zelo pela empresa onde ele trabalha, ele não tem zelo. Ele tem que perder o emprego dele. A pessoa está estudando, seja numa escola, numa faculdade, ou num curso, ela está estudando. O professor chega e daqui ensina, passa as matérias, dá as informações, as instruções. Aquele aluno chega um dia atrasado, na outra semana ele dá uma desculpa, aí você passa um trabalho para ele, ele não faz, ele não se empenha, aí ele chega no final, depois as notas dele são ruins, são fracas, são baixas. No final do ano ele é reprovado. Problema dele. Ele não teve zelo com os seus estudos. Ele foi reprovado porque ele não teve zelo. Ora, se lá fora, com as coisas da vida secular, nós temos que ter zelo. Nós temos que ter zelo. Imagina quando nós conhecemos a Deus. Agora eu conheço o Deus verdadeiro. Agora eu conheço a palavra de Deus, que ensina sobre tudo, inclusive a respeito de como eu tenho que conduzir a minha vida. Então, quando nós nos convertemos ou conhecemos a verdade, o nosso zelo tem que começar com quem? Com quem? Hein, pessoal? Você conhece Jesus, você conhece a palavra de Deus, né?
O zelo principal que você tem que ter agora é com o quê? Sua vida espiritual, sua vida com Deus. A vida com Deus. Aí você coloca Deus acima de tudo. Você tem que ter zelo pelo seu casamento, você tem que ter zelo pela sua esposa, pelo seu marido, você tem que ter zelo pelos seus filhos. Zelo é cuidado. Ter zelo pelos filhos não é idolatrar os filhos, não é tratar os filhos com bajulação, não é deixar os filhos fazerem o que quer, não é deixar os filhos mandarem você, não é deixar os seus filhos fazer o que quer. Você tem que tratá-los com cuidado, amor, respeito e disciplina. Quando você diz para o seu filho, não, aí não, você não pode mexer aí, você está tendo zelo pela educação dele, pela vida dele, pelo futuro dele. Quando você repreende o seu filho porque ele não está respeitando alguém, e você o repreende, e você de repente o põe de castigo, ou de repente você dá umas palmadas nele, se ele ainda é pequeno, você está tendo zelo por ele, pelo que ele possa ser no futuro, pelo caráter dele, pela vida dele, você está tendo zelo. Então nós temos que ter zelo com muitas coisas na vida, mas como cristãos, o nosso zelo começa pela nossa vida espiritual, o nosso zelo começa com Deus, com Deus. Então, se eu tenho zelo pelas coisas de Deus, se eu tenho zelo pela vida espiritual, se eu tenho zelo acima de tudo com Deus, significa que eu vou ter cuidado com as coisas de Deus. Significa que da minha parte vai haver um empenho extremo em relação às coisas de Deus. Por isso que, inclusive, tem coisas que nós temos que falar e que na maioria dos casos acontece porque não existe um zelo em relação à vida com Deus. Porque quando você tem zelo pelas coisas de Deus, você prioriza as coisas de Deus. Deus fica em primeiro lugar na sua vida, no seu coração. As coisas de Deus, elas têm prioridade. Tudo que você fizer em relação à sua vida espiritual, em relação à sua vida com Deus, você vai fazer com um empenho extremo, você vai fazer com cuidado. Você não vai, a reunião é 9 horas, porque quis, por acomodação, por relaxamento, por desleixo com Deus. Eu vou chegar lá 9h05, né? O pastor vai cantando, eu chego. Eu vou chegar lá 9h10, 9h20, 9h30. Não, se eu tenho zelo com Deus, eu vou chegar antes do culto começar. Eu vou chegar aqui e procurar me preparar para essa reunião. Eu vou sentar ali, eu vou meditar, eu vou fazer uma oração. Quando o culto começar, eu já estou ali para buscar a Deus. Eu era para trazer o dízimo hoje. Eu tenho um dízimo para entregar na obra de Deus. Eu esqueci. Semana passada também esqueci de novo. Quando você tem zelo, você não vive assim. E não precisa ninguém lhe empurrar absolutamente para nada. Nada. Não precisa. Não precisa ninguém empurrar a gente, porque a gente tem zelo. Quando você tem zelo por uma coisa, ninguém precisa te empurrar. Por exemplo, você é um empregado numa empresa, ou você tem lá a sua empresa. Você zela pela sua vida profissional, você zela pelo seu emprego. Precisa alguém te empurrar? Hein? Para trabalhar? Precisa sua mulher dizer, vai fulano, vai, levanta, tem que ir. Não, não precisa. Você vai levantar sem que ninguém te empurre, porque você zela pelo seu trabalho, você zela pelo seu emprego, você zela pela sua vida profissional. Ora, o zelo é fundamental na vida, para tudo. E quando nos convertemos, aí a coisa tem que se tornar muito mais forte. Primeiro, nós priorizamos Deus, as coisas de Deus. O zelo maior tem que estar relacionado a Deus e as coisas de Deus. Eliseu ficou indignado, mas muito indignado. A doença, a enfermidade
não impediu de ficar indignado com a atitude daquele rei. Por quê? Porque aquele rei demonstrou que, não estou muito preocupado com essa situação, não estou dando muito valor, não vou me empenhar muito por isso aí. E o que aconteceu? Aquele rei limitou a manifestação do poder de Deus na vida dele em relação àquela luta que tinha contra o inimigo. É um monte de cristãos que eles estão limitando o poder de Deus na vida deles. Por quê? Porque eles vivem, às vezes eles têm zelo para algumas coisas. Às vezes, quando se trata do trabalho, da vida profissional, eles têm um zelo total. Eles chegam cedo, eles se empenham, eles fazem tudo da melhor maneira possível, porque a vida profissional dentro deles tem uma importância muito grande. Às vezes a pessoa zela muito bem pela sua casa, cuida muito bem, limpa muito bem, conduz muito bem a sua casa, tudo organizado, ela se empenha muito pela sua casa. Às vezes se empenha muito nos seus estudos, às vezes se empenha muito bem pelo seu casamento, pela sua esposa, pelo seu marido, às vezes se empenha muito pelos seus filhos, um cuidado total com os seus filhos. Mas com as coisas de Deus, leva-se de qualquer jeito. Hoje eu nem orei. Às vezes passo o dia inteiro, a pessoa diz, caramba, eu nem orei hoje. Por que não orou? Porque muitas outras coisas tiveram mais valor, mais importância do que falar com Deus. Às vezes falou com inúmeras pessoas, mas não falou com Deus, porque o zelo pelas coisas de Deus, pela vida espiritual, não existe. Então, quando aquele profeta, não era uma brincadeira aquilo, você deveria ter lançado 5 ou 6 vezes, e Deus teria feito isso em relação aos sírios. Aquela atitude poderia trazer a manifestação do poder de Deus de uma maneira muito grande, e Deus iria dar a eles a vitória sobre aquele inimigo definitivamente. Mas limitou. Então nunca esqueça disso, nunca esqueça disso. Se não existir zelo, a falta de zelo limita o poder de Deus, limita o poder de Deus na vida da pessoa. Você pode ter zelo por tudo e sobretudo pelas coisas de Deus. E você pode até passar por lutas, mas você tenha consciência, eu tenho conduzido a minha vida com Deus com todo zelo. Eu oro, eu leio, eu procuro me consagrar, eu procuro viver a palavra de Deus, eu procuro me santificar, eu vou à igreja com fidelidade, eu honro a Deus, eu estou levando as coisas de Deus com todo zelo. Quando um cristão leva as coisas de Deus com todo zelo, inclusive na hora das lutas, você tem uma consciência tranquila e uma força muito maior. Você tem condições de dizer, Deus me abençoa, não é que eu mereço, ninguém merece, mas eu tenho procurado ser zeloso com as coisas de Deus. Me abençoa, isso te dá uma força. Quando a pessoa conduz as coisas sem zelo, não adianta. Então, a pessoa incrédula, tem incrédulo, que ele passa por um monte de coisa na vida, mas ele passa porque ele não tem zelo. Tem gente desempregado e plantou para ficar desempregado mesmo, inclusive cristãos. Arruma um emprego, ora, aí Deus abre a porta do emprego. Que hora que você tem que estar lá? 8 horas. Aí ele chega lá 8h15. Que hora que você tem que sair? 5 horas. Ele sai 4h30. O que tinha que fazer não faz. O empenho que tinha que ter naquele trabalho não teve. Perdeu o emprego. Perdeu o emprego porque plantou para isso. Uma coisa é perder o emprego consciente de que você teve todo o zelo
e fez o melhor. Outra coisa é perder alguma coisa porque não se empenhou por aquilo. Tem pessoas incrédulas e às vezes cristãos que eles não têm zelo pelos seus filhos. Eles pensam que ter zelo é deixá-lo fazer o que eles querem. Então tem filhos de cristãos, inclusive, de incrédulos, mas também de cristãos, que é pior ainda, que eles ainda são pequenos. Os pais já não têm nenhuma autoridade sobre eles. Eles fazem o que querem. Eles fazem o que querem, eles vivem da maneira que querem. Aliás, eles às vezes dão um péssimo testemunho. Porque ter zelo não significa deixar correr frouxo. Não. Quando você repreende, disciplina, ensina, se desgasta para poder fazer com que os seus filhos caminhem corretamente, de uma maneira correta, tenham um caráter, sejam simples de coração, respeitem as pessoas, saibam realmente caminhar de uma maneira correta, você está tendo zelo. Você está tendo zelo. Zelo não significa deixar correr frouxo. Significa você cuidar muito bem. Significa você ter um empenho extremo por aquilo. Então, ora, se o incrédulo que não tem zelo, ele leva um monte de paulada na vida e leva mesmo porque é culpa dele. Tem gente que só vive desempregado. As pessoas da família ficam às vezes com vergonha, às vezes até de pedir a alguém para arrumar um emprego para aquela pessoa, porque onde ela trabalha, ela enrola, ela não se empenha, ela não se esforça, ela não tem zelo, é para chegar, na hora ela chega atrasado, ela perde emprego porque falta, porque chega atrasado, porque não quer trabalhar, porque empurra com a barriga. Chega uma hora que a pessoa fica um mês no emprego, 2 meses no outro, 3 meses no outro, aí a família fica às vezes sem moral para dizer, arruma um emprego para o fulano, porque onde ele vai, ele perde por quê? Porque o diabo está na vida dele? Não, o diabo não tem nada a ver com isso não. Ele perde aquele emprego, ele perdeu o emprego, ele perde o emprego porque ele não tem zelo. Tem pessoas que você pode botar na escola que for, na faculdade que for, no curso que for, eles nunca conseguem ser bem-sucedidos em nada. Por quê? Porque tem um demônio que não deixa eles conseguir entender as coisas? Não. É porque o que eles fazem sem zelo, sem empenho, sem esforço. Não há um empenho extraordinário por aquilo. Então, quando não existe zelo, não adianta. As coisas serão conduzidas de qualquer maneira. Agora, quando não existe zelo por parte do cristão, aí a coisa complica muito mais. Porque você sabe que existem coisas na vida que dependem de Deus, do poder de Deus. Nós vamos depender do poder de Deus, da ação de Deus. Então, Deus olha para um cristão. Quantos minutos nós perdemos aqui para falar de horário de reunião? Quantos minutos? 15, 10? Você podia, como é o caso de muitos, e outros nem estão aqui para ouvir, mas vão ouvir. Eu não quero que tire nada da reunião não, da gravação não, você pode deixar. Quantos poderiam chegar aqui 5 para as 9, 10 para as 9? Eu vou me concentrar, me preparar para buscar o meu Deus. Você não veio buscar pastor. O pastor é necessário. A igreja precisa ter um pastor, alguém para conduzir as ovelhas, conduzir o rebanho. Isso é bíblico. É bíblico. Pedro falou de uma maneira extraordinária sobre isso. E ainda disse que os cristãos, a igreja, deve seguir os conselhos dos pastores, porque eles zelam pela alma, pela vossa alma. Então, você veio buscar Deus. Eu podia chegar aqui 10 para as 9, 5 para as 9, eu vou me preparar para a reunião. Afinal de contas, eu vim buscar Deus. Aqui não é um supermercado, aqui não é um shopping, aqui não é uma churrascaria. Aqui é um lugar que a gente se reúne para buscar a Deus. Eu vou buscar Deus. Para me chegar lá 10 para as 9, 5 para as 9, antes do culto começar,
Eu tenho que acordar, sei lá, que horas? Alguns, se acordar 8 horas, ainda chega aqui bem antes. 8 horas da manhã. Em muitos casos não fazem. Se eu chegar lá já tiver começado, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Já começou o culto, já está orando, já está cantando para Deus. Já... Se houvesse zelo, isso não iria acontecer por parte de muitos. Raras exceções. Raras exceções. Raras exceções. Se houvesse zelo, ninguém precisaria dizer: você tem que orar. Você tem que ter o seu momento com Deus. Não precisaria nem o pastor falar sobre isso, porque a Bíblia já fala sobre isso. A Bíblia já fala que nós devemos orar, que nós devemos falar com Deus. Não precisaria alguém dizer: você tem que orar. Se você tiver zelo, ninguém vai precisar te empurrar para nada, absolutamente nada. Nada vezes nada. Nós não somos perfeitos, mas eu tenho as minhas obrigações, os meus compromissos, a minha responsabilidade na obra de Deus. A minha esposa não vai precisar me empurrar para nada, nunca precisou, nem vai precisar. A minha esposa não vai precisar falar: você tem que orar, você tem que se consagrar, você tem que ir lá para a reunião, você tem que... Não, peraí, quando nós temos zelo com as coisas de Deus, ninguém precisa nos empurrar absolutamente para nada, absolutamente para nada. Porque existe dentro de nós um cuidado e um empenho extremo ou extraordinário por aquilo. Isso abençoa e abençoa extraordinariamente. Não foi à toa que ficou na Bíblia registrado que Eliseu se indignou e ainda disse assim, que é o mais importante. É o mais importante. Versículo 19. O homem de Deus se indignou muito. Era o profeta muito, mas muito indignado contra o rei. E o rei estava dentro da casa dele. E o rei foi lá para visitá-lo. E o rei tinha até chorado antes. Nada disso impediu que Eliseu ficasse indignado. E disse 5 ou 6 vezes: a deveria ter ferido. Então ferirás os sírios, então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. O que aquele rei fez? Ele limitou, ele reduziu a manifestação do poder de Deus na vida dele em relação àquela situação. Então é o seguinte: o cristão que não tem zelo primeiramente com as coisas de Deus, você limita o poder de Deus na sua vida. Você pode querer muita coisa, você pode desejar muita coisa, você pode ter grandes objetivos na sua vida, mas se Deus olhar e ver que você não tem zelo, hoje eu nem orei, hoje eu nem li a Bíblia, hoje eu nem tirei o meu momento com Deus, hoje eu nem sei se eu vou na igreja nesse domingo, talvez eu queira dormir um pouco mais. Se eu chegar no culto lá depois, por acomodação, por relaxamento, tem problema. Eu esqueci, deixei o envelope do dízimo, eu tinha que entregar o meu dízimo para Deus. E sabe que eu nem lembrei, deixei em casa. Eu só sei de uma coisa: quando existe zelo da nossa parte e da parte de um cristão, acima de tudo em relação a Deus, você não vai precisar empurrá-lo para nada. O que o pastor vai fazer? Ensiná-lo, instruir, orar, incentivá-lo a crescer, porque ele tem zelo no coração. Ele zela acima de tudo pelas coisas de Deus. Assim como uma dona de casa, a dona de casa tem zelo pela sua casa, o que ela faz? Ela limpa, ela cuida, não é assim? Sim ou não? Sim ou não? Precisa chegar algum parente e dizer: você está precisando limpar a tua casa, hein? Não precisa. Assim como nós, quando uma pessoa tem zelo pelo seu emprego, pela sua vida profissional,
Precisa alguém te empurrar para tu chegar na hora? Hein? Precisa alguém te empurrar para você trabalhar corretamente, para você se empenhar no trabalho que você faz? Ninguém vai precisar te empurrar, porque você tem zelo pelo seu trabalho. Você tem zelo pelos seus filhos? Alguém vai precisar empurrar você para cuidar dos seus filhos? Para colocar o seu filho na escola na hora certa, para buscar na hora certa, para dar banho na hora certa, para fazer o que tem que fazer na hora certa, para dar comida na hora certa? Não, por que ninguém precisa empurrar? Porque você tem zelo por aquilo. Então o que Deus quer? Deus quer que tenhamos zelo com tudo. E primeiramente com Ele, com as coisas dEle. Primeiramente com Ele e com as coisas dEle. Se a pessoa não tem zelo pelas coisas de Deus, então como é que fica? Ela limita, ela impede Deus de se manifestar. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. João, capítulo 2. João, capítulo 2. Vamos ler aqui um exemplo. O próprio Filho de Deus. Você sabe que no Antigo Testamento as pessoas faziam sacrifícios de animais no templo. Então, as pessoas levavam os animais, sacrificavam os animais, enfim. Mas lá no templo em Jerusalém, começou a virar um comércio louco dentro do templo. Não era o que foi determinado. Quer comprar os animais para o sacrifício? Compra lá fora, compra na feira, compra na rua, compra em qualquer lugar. Não. Transformar o templo de Deus num comércio. Aí diz a Bíblia, João capítulo 2, versículo 13. Estando a Páscoa, próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito uma azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como ovelhas e bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Olhe para mim, por favor. Jesus entrou no templo. Chegou lá, o que estava acontecendo? O comércio, um camelódromo, barraca, gente vendendo e tal. O que Jesus fez? Naquele dia ele ficou furioso, indignado. Ele saiu derrubando barraca, ele saiu chutando tudo que tinha pela frente, dinheiro. Ele fez uma arruaça naquele lugar. Aí os discípulos, diz a Bíblia, versículo 17, lembraram-se os discípulos, os seus discípulos, de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Está certo? Na hora que eles viram Jesus quebrando tudo, derrubando tudo, acabando com aquele comércio dentro do templo, o que eles lembraram? Do que estava escrito no Antigo Testamento: o zelo da tua casa me consumirá. Está certo? Então, por que Jesus fez aquilo? Estava chateado? Não era um dia bom? Não. Jesus estava tendo zelo com as coisas de Deus, com a casa de Deus, com o templo de Deus. Ele derrubou tudo, expulsou todo mundo. Naquele dia ele acabou com o comércio que havia ali. Por quê? Zelo. Está certo? Zelo. Cuidado com as coisas de Deus. Então eu quero fazer uma oração. O que você deveria fazer agora? Uma análise na sua vida, começando com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Você é um cristão que de fato tem zelo e tem tido zelo com as coisas de Deus? Se você tem tido zelo, então você tem se empenhado em tudo em relação a Deus e as coisas de Deus. Você é aquele tipo de pessoa que ninguém precisa te empurrar para nada,
para você viver a sua vida com Deus. Ninguém precisa te empurrar para orar, ninguém precisa te empurrar para se consagrar, para ler a Bíblia, para se alimentar espiritualmente, para honrar a Deus, para buscar a Deus, para vir na igreja. Ninguém precisa te empurrar, porque você tem zelo. Quando a gente tem zelo, ninguém precisa empurrar. Você tem tido zelo, em primeiro lugar, as coisas de Deus. Você está abrindo as portas para que o poder de Deus abençoe mais ainda a sua vida. Aí você vai para as outras coisas na sua vida. Você é casado, casada? Sou. Você tem tido zelo no seu casamento? Você tem tido zelo com a sua esposa, com o seu marido, o seu casamento? Tudo que envolve o seu casamento? Você tem tido zelo? Então, dessa forma, você está fazendo por onde abençoar o seu casamento. Você tem filhos? Você tem tido zelo com seus filhos? Mas zelo, eu repito, tem gente que pensa que ter zelo com filhos, e a gente tem que bater nessa tecla. Ter zelo com filhos é apenas dar comida, roupa ou dar tudo que eles querem. Não. Tem que disciplinar. Quando disciplina, significa que você está tendo zelo, cuidado. Então, zelo não é só dar o que os filhos querem, é disciplinar. Vacilou, você tem que repreender mesmo. Dependendo da situação e da idade, uma cadeirinha para pensar. Dependendo da idade, uma cinturada nas pernas. Não faz mal a ninguém. Faz mal? Não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. Você vai ter que trabalhar. Ter filhos não é só pegar no colo, gugu gagá e risadinha, não. Até 2 anos, beleza. Depois a história muda ou não muda? Ou muda ou não muda? Muda ou não muda? Depois você tem que começar a ir botando no eixo. Vai chegar uma idade, ter um bom coração, um bom caráter, aceitou, assimilou as orientações, exortações, cresceu com respeito, com bom caráter, aí tranquiliza. Agora é só dar direção, é conselho, mas tem um trabalho. Se você tiver zelo pelos seus filhos, você vai cuidar deles. Se você tiver zelo, você vai fazer tudo isso. Você tem zelo pela sua vida profissional? Ou você é aquele cristão que é para entrar 8, você chega lá 8:10. 8:10. Às vezes o incrédulo chega a 8 e o cristão chega a 8:10. Às vezes o incrédulo faz da melhor maneira possível. O cristão da pior maneira possível. Pior maneira possível. E isso acontece muito. Às vezes até na obra de Deus, até para um trabalho na obra de Deus. Você às vezes contrata um cristão ou ele se arrasta. Aí você fala assim, eu vou ter que pegar um incrédulo. Você queria abençoar primeiro os da família da fé, como diz a Bíblia, mas nem sempre é possível. Às vezes o fulano é cristão, chama de irmão, paz do Senhor, bota ele para trabalhar, é uma murrinha total. Ele é um bom murrinha. Aí você às vezes tem que pegar um incrédulo para botar na vaga de um cristão, porque infelizmente é assim. Você conduz como sua vida profissional? Eu conduzo com zelo, eu tenho zelo. Então, se você tem zelo, ninguém vai precisar te empurrar. Então, nós vamos orar. Primeiro, Deus, é o zelo com Deus, com as coisas de Deus. E depois você verifica os demais aspectos da sua vida. Ora, tudo que está ligado à minha vida, eu tenho tratado com zelo. Então, você está abençoando a sua vida. E certamente ninguém vai precisar empurrar você para nada, tá certo? Vamos orar, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Feche os olhos, por favor. Eu quero sim
Você perto de mim, teu doce amor. Doce amor, Tão puro e belo tão puro e belo como a flor no teu olhar. do teu olhar. Também eu quero me encontrar. Quero sentir a tua mão. Quero sentir a tua mão De pai eu quero. de Pai a me guiar. Não quero ter Não quero ter alguns minutos aos minutos com você. me deixa assim. Me deixa ser Para sempre para sempre o teu bem querer. me ensina, Deus, Me ensina, Deus, ouvir o teu como ouvir o teu chamar. meu coração. Coração quero entregar, seguir os passos teus. Me ensina, Deus, Me ensina, como ouvir o teu Deus, como ouvir o teu chamar. coração. Meu coração quero entregar, seguir os passos teus. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Deus. Em o nome de Jesus, eu peço para que o Espírito Santo fale com aqueles que têm humildade, querem ouvir a tua voz. Quando existe zelo, existe um empenho extraordinário. Aquele rei deixou um homem de Deus indignado, porque a falta de zelo, de crença, de empenho naquilo que o homem de Deus ordenou, o fez limitar o poder de Deus em relação à guerra contra os sírios. Inimigos que poderiam ser definitivamente vencidos, não foram, porque ele deveria, com fé, com zelo, com empenho, ter lançado 5 ou 6 flechas, e aquela atitude traria a manifestação do teu poder de uma maneira grandiosa. Mas ele limitou o teu poder na vida dele. Assim acontece com muitos cristãos. A falta de zelo pelas coisas de Deus, uma falta de zelo pela vida espiritual, acima de tudo, tem limitado e muito a ação do teu poder em suas vidas. Quantos têm sido não guiados, mas como se empurrados
a viver a fé. Quantos passam o dia inteiro, não fazem uma oração sequer, não pegam sequer na Bíblia para buscar uma orientação da tua palavra. Quantos são infiéis? Quantos têm levado com desleixo, com desprezo, as coisas de Deus e a vida com Deus? Porque não há zelo, não há empenho. Que esta palavra, Senhor, nunca seja esquecida por eles, porque até para aqueles que fazem a tua obra está escrito: maldito todo aquele que faz a minha obra relaxadamente. Quando se faz relaxadamente, é porque não existe zelo. Faça a sua oração a Deus. Veja se você tem conduzido com zelo a sua vida espiritual, sua vida com Deus, as coisas de Deus, da obra de Deus. Porque se não existe zelo, você mesmo está limitando Deus na sua vida. Você não pode pôr a culpa em ninguém, reclamar de ninguém. Quando existe zelo, ninguém precisa nos empurrar. Fazemos tudo com todo cuidado e empenho. E isto é agradável a Deus. Não foi à toa que Jesus saiu derrubando todas as barracas, expulsando os comerciantes e os animais daquele templo. E quando fez, os discípulos lembraram que na realidade ele estava tendo zelo pelas coisas de Deus. Faça a sua oração a Deus. Não basta ter zelo apenas por algumas coisas. Tem cristãos que têm um zelo muito grande pela casa deles, pelos bens que eles possuem, pelo trabalho, pela vida material, mas não zelam pela vida espiritual nem pelas coisas de Deus. Tem cristãos que eles mesmos estão limitando a manifestação do poder de Deus. Oh, Senhor Deus, aqueles que têm sinceridade no coração, Senhor, e que derem ouvido à tua voz, sejam grandemente abençoados. Nós te glorificamos, eu te exalto, te glorifico. Está escrito: aos que me honram eu honrarei, os que me desprezam serão desmerecidos. Está escrito: importa agradar a Deus e não aos homens. Exaltado, meu Deus, engrandecido seja o teu nome. Nós te glorificamos. Adore a Deus. Se for de todo o coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento.
Nós não adoramos a Deus apenas cantando e louvando e orando. Adoramos a Deus de várias maneiras. Mas agora é o momento de adorarmos as nossas palavras, uma expressão do nosso coração, do nosso ser, da nossa alma. Oh, meu Deus, seja exaltado, seja glorificado, Senhor. E venha lembrar-se da Tua palavra, das Tuas promessas. Senhor, está escrito que Senhor se deixaria achar por aqueles que o buscassem de todo o coração. Engrandecido seja o Teu nome. Venha, ó meu Deus, venha e conceda, Senhor, a Tua presença aos que de coração te adoram, te buscam, te exaltam. Engrandecido seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome, exaltado seja Deus. Digno é o Senhor de toda honra e de toda glória. Vale a pena honrá-lo, Senhor. Todos aqueles que te honraram foram honrados. Exaltado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Perto quero estar, Junto aos Teus pés, junto aos Teus pés. pois prazer maior Pois prazer maior não há que me render e te adorar. que me render e te adorar. Tudo que Há em mim, quero te ofertar, quero te ofertar, mas ainda é pouco sei, se comparado se comparado ao que